RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema tem a ver com dois projetos lançados nesta última semana pela União Europeia e a Cooperação Portuguesa. Tratam-se do projeto para o apoio à reforma do sistema eleitoral de São Tomé e Príncipe, bem como o apoio à justiça, ao setor da justiça. Estes dois projetos avaliados em 2,5 milhões de euros. O projeto da reforma eleitoral surge no âmbito das recomendações deixadas pela União Europeia e tem vários objetivos, se calhar destacando aqui os principais, que é a alteração do pacote eleitoral em São Tomé e Príncipe, com novas medidas, entre elas a questão do recenseamento eleitoral automático, que deverá passar a ser feito na base dos registros civis, e assim como a instalação de uma comissão eleitoral permanente. São, digamos, duas das principais medidas previstas neste projeto. Quanto à reforma da justiça, é no fundo o apoio à aceleração de algumas prioridades já definidas pelo governo são-tomense, nomeadamente na capacitação de magistrados e diferentes operadores da justiça, assim como também a implementação do serviço de inspeção autónoma no setor da justiça em São Tomé e Príncipe. Enfim, este projeto foi lançado nesta última semana. Carlos Semedo, daquilo que acompanhou, o que lhe parece esta aposta e a concretização deste financiamento para estas duas áreas, por parte da União Europeia e também da cooperação portuguesa? Muito obrigado, Josimar. É um tema com muito interesse e é um tema que vale a pena, durante algum tempo, nós o trazermos, como vocês agora o trazem, à praça pública para que se debate. Eu acho sempre salutar, saudável, que efetivamente instituições internacionais, e nomeadamente os países no âmbito da sua cooperação, possam auxiliar ao desenvolvimento de outros países, pelos quais até tenham uma obrigação histórica, um dever antigo histórico de efetivamente poder auxiliar, suportar, participar na reestruturação e na modernização. Josimar, todos nós sabemos que, começando por falar da lei eleitoral, ela é necessária que seja revista. Ela já tem padrões antigos de comportamento, e não é só a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, e, portanto, também precisa de sofrer alteração. Para a modernizar, aliás, há uma situação que hoje se vem discutindo na Europa, ainda hoje eu ouvi discutir, que o chamado método tradicional de audit, de apuramento dos resultados, não é, hoje em dia, cientificamente, o método melhor ou mais representativo de distribuição de lugares num Parlamento. Bom, isso é uma discussão que também agora pode-se lançar em São Tomé e Príncipe. Todas as pessoas falam no método ONT, mas é um método de representação proporcional que venha prejudicar, não só em determinadas alturas grandes, como pequenos partidos políticos, porque a partir daquela ratio estabelecida, tudo quanto não caber aí é afastado de uma realidade sociológica e de uma realidade eleitoral. Bom, é um grande
eu recebo com muita alegria e recebo com muita satisfação. A reforma da Justiça está, como todos nós sabemos, aparentemente feita, mas está feita contra a sociedade civil, contra as instituições públicas, universidades, contra os próprios operadores da justiça. E, em boa verdade, isso tem que ser dito. Os diplomas são feitos e são cozinhados por grupos parlamentares ou por maiorias transitórias parlamentares sem uma consciência social global. Hoje, Josimar, por exemplo, um exemplo não é só fazer novas leis. Nós temos muitas leis da justiça. Eu defendo, por exemplo, a revisão integral e imediata do Código de Processo Penal. Num país com tão baixa formação cultural, com tão baixo domínio da língua portuguesa, com tão baixos índices de literacia judiciária e jurídica, nós temos processo de querela, processo de polícia correcional, processo sumário, processo comum. Não adianta tudo isso quando um código moderno, com metade dos artigos, com 2 tipos de processos formais, não é? Com simplificação, isso é o que eu defendo. Um código das custas judiciais completamente confuso e que ninguém sabe contar custas em São Tomé. Um código penal demasiado extenso, com demasiadas necessidades. A própria Constituição pode entrar nesse pacote. A nossa Constituição precisa absolutamente ser revista. Bom, Josimar, é muito bom esse apoio, posto é que não fique só nos gabinetes do governo, como tem sido até agora, ou por distribuição de quotas aos seus deputados. A Universidade do Arquiteto Liberato, a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, da doutora Helga, a Lusófona, a Lusíadas, a USTP, portanto, a IUCAI, têm direito de participar. Seria muito bom, do meu ponto de vista, Josimar, ver alunos do 2º, 3º, 4º ou mais anos poderem conjugar-se sob orientação de um professor em determinada matéria, por exemplo, em matéria de processo penal, em matéria de penal, em matéria tão absolutamente necessária, Josimar, as pessoas não me querem ouvir. Em São Tomé e Príncipe, aplica-se a RAU, a Reforma Administrativa Ultramarina de 1933-34, quando já não está em vigor. E há um absurdo de uma resposta de um magistrado do Ministério Público que vem dizer que o Dr. Semedo desconhece que não havia Supremo Tribunal de Justiça em São Tomé e Príncipe para Supremo Tribunal Administrativo. Quando esta senhora ou este senhor que escreve isto não sabe que todas as decisões sobre matéria administrativa eram tomadas quando havia recurso do chefe de posto para o governador civil para Lisboa. Portanto, não há um único registro de um único processo em São Tomé que não fosse na Auditoria Administrativa de Lisboa ou no Ministério das Colónias. A ignorância desta gente vai a este ponto de atacar alguém que sabe e que lhes diz que isso é necessário. Bom, para dizer, Josimar, que este projeto, sim, deve concitar as universidades, é onde se faz o saber, os professores universitários, os docentes universitários, os alunos da universidade e, como há 2,5 milhões, eu já sei que há muita gente a esfregar a mão de contente para nem bolar de gelo sé, para nem pôr o gibela de nem sei, de nem... Pronto, está a perceber? Mas não é isso. Agora, vamos, já uma vez que isto é público, vamos tomar posição perante isto e vamos exortar ao Arquiteto Liberato, que tem os seus professores das áreas de... Não é só na área, quando se fala na área da justiça, Jorge, mas só para terminar, não é só a área do direito penal, processual penal, é na área da agricultura, na área das pescas, é na reforma da estrutura que precisa de ser reformada. Veja-se, um exemplo de violação dos direitos fundamentais do São Tomense e dos estrangeiros que são aldrabados na compra de parcelas do território de São Tomé e Príncipe. Isso é preciso rever também. Bom, Josimar, eu fico muito contente. Eu, Carlos Semedo, vou desafiar as instituições universitárias de São Tomé e Príncipe e os juristas de São Tomé e Príncipe, os alunos das universidades de São Tomé e Príncipe, a juntarem-se e a dizer: ei, ó governo, vamos fazer este projeto, temos aqui este grupo, vamos candidatar a nossa visão. Tem aqui um anteprojeto e vamos discutir publicamente para todos sabermos quem é que está a fazer. Eu aplaudo esta medida, mas exorto a que a sociedade de São Tomense, a sociedade civil de São Tomense, Josimar, abrace e apresente projetos, apresente propostas de projetos de alteração das leis e todos nós podemos e sabemos fazer isso. Obrigado por essa... Obrigado, Carlos Semedo. Liberato Muniz, se calhar começando por aqui, na questão da
do apoio à justiça. O foco deste financiamento da União Europeia e da cooperação portuguesa está muito virado para a questão de formação e também da questão da inspeção. Acha que, de facto, continuam a ser áreas essenciais, continuam a ser áreas essenciais quando se fala sobre a questão da justiça no país? Bom, Gilmar, antes de mais, deixa-me abrir só um parênteses para corrigir 2 pontos do último programa. Um ponto era em relação ao jornalista, em que eu afirmei categoricamente que ele estava dentro da sua razão, mas felizmente eu, depois de ouvir efetivamente aquilo que ele disse, que a parte que eu não tinha presente, que ele pertencia à TVS, eu retiro aquilo que disse nesse contexto. E um segundo ponto é quando eu afirmei que todos os jornalistas em São Tomé e Príncipe comungavam do mesmo problema. Isso nunca poderá ser, nunca se poderá dizer todos, porque há sempre gente muito boa, gente competente, gente com capacidade, que tem feito o seu trabalho em São Tomé e Príncipe. Era só para corrigir esse aspecto. Bom, em relação a esses financiamentos para o apoio à reforma da justiça em São Tomé e Príncipe, eu subscrevo com gosto aquilo que o Dr. Castro Semedo diz. É uma pessoa que tem lutado sempre, tem dado a voz nesse sentido, mas eu, nesse momento, dispensava tudo quanto são esses apoios. Porque, para mim, o maior problema em São Tomé e Príncipe, dentro da justiça, é de credibilidade. É que, ou nós conseguimos organizar a estrutura da justiça. Por isso é que eu, num programa, já disse, eu acho que talvez tenhamos que fechar os tribunais todos para vermos o que é que temos que fazer. Porque o grande problema não é de formação. Temos dado muita formação, tem havido muito financiamento, tem entrado muito dinheiro em São Tomé e Príncipe, e a verdade é que a estrutura da justiça não funciona. Ela, cada dia que passa, perde credibilidade. As ações das pessoas que estão na justiça, independentemente de haver pessoas com muita competência, pessoas sérias dentro da justiça, as ações que são transmitidas para o exterior são ações que não coadunam com aquela credibilidade que nós queremos, daquela confiança que nós queremos ter na justiça. Ao ponto de eu ter dito já num programa que qualquer um novo magistrado, qualquer um novo juiz que entre nessa estrutura, automaticamente é conotado como alguém que faz mal, quando ele está a tentar fazer o seu melhor. Então, eu julgo que o Estado santomense, através desses apoios todos, tem que sentar e tem que encontrar verdadeiramente um caminho para a justiça em São Tomé e Príncipe. Veja só, nós em São Tomé e Príncipe temos, como diz bem o Dr. Castro Semedo, temos 3 universidades que têm trazido licenciados no direito, pessoas com alta formação, outros já com mestrado, outros a caminho do doutoramento. Ou seja, nós temos tido muita gente formada em São Tomé e Príncipe. Mas o que é que nós vemos? Que, uma vez incluídos nessa estrutura que nós temos, porque não tem havido credibilidade nessas estruturas, as coisas não têm funcionado. Então, eu entendo que há que fazer uma análise global, um debate global com toda a gente da justiça, dentro da justiça, nem que seja a porta fechada, e dizer exatamente aquilo que se tem que fazer. Nós temos o caso, por exemplo, do Dr. Silva Cravide. Como se quis retirar o Dr. Silva Cravide dentro do sistema, já se conseguiu retirar, ele está fora. E eu pergunto, e os que ficaram? Não há lá muita gente que devia ser expurgada dentro dessa estrutura? Então, por que não se aproveita um momento para se reestruturar, para se debater, para se encontrar o verdadeiro caminho para que nós possamos acreditar que é diferente? E eu tenho dito, nós não precisamos de muito dinheiro. Nós não precisamos de ter tudo. Precisamos, sim, é de querer trabalhar, é de sermos sérios, é de sermos credíveis e é de sermos transparentes nas nossas ações. Eu ouvi um direto há dias do Dr. Carlos Semedo, em que ele dizia que, até o dia que eu lhe ouvi, ele não tinha a decisão da juíza em relação ao caso, ou seja, do mandato de prisão preventivo do Dr. Mico João. E eu pergunto, quando não é esta transparência, em que é que nós vamos acreditar?
Como é que nós vamos acreditar na justiça? Quando nós ouvimos deputados a dizerem algo que eles nunca deviam ter dito, como é que nós vamos acreditar na justiça? E quando são eles que deviam ter acesso a esses documentos e falarem com seriedade? Então, eu julgo que o problema maior, Josemar, o problema maior do Dr. Castro Semedo, eu julgo que é mesmo o caso de credibilidade da nossa estrutura da justiça em São Tomé e Príncipe. Porque se isso continuar assim, vamos estar a destruturar e a desperdiçar tudo quanto nós temos recebido para organizar o nosso sistema judiciário. Veja só, que ele já vem de quantos anos? Quase 10, 12 anos que nós ouvimos falar de reforma da justiça, mas é sempre mais do mesmo. Nós temos, por exemplo, o caso do Mick João, independentemente de ter razão ou não ter razão, a estrutura da ordem dos advogados não emitiu uma única palavra para dizer não. Nós achamos que é isso, temos essa percepção disto. E eu pergunto, como é que é assim? E amanhã, quando acontecer algo com pessoas que são mais próximas deles, eles vão dizer que não, isso está mal. Qual é a credibilidade que nós transmitimos em São Tomé e Príncipe? Então, no meu entender, a União Europeia, toda a gente que quer apoiar, são bem-vindos, acho que nós devemos receber, mas tem que questionar em relação à credibilidade, a seriedade das nossas instituições, que neste momento eu julgo que é um total ponto de interrogação que não nos ajuda. Por outro lado, Liberal, temos o projeto de apoio à reforma do sistema eleitoral. A ministra da Justiça diz que a meta é chegar às eleições de 2026 com um sistema robusto, com um sistema mais justo e mais participativo. De facto, uma das medidas que se prevê também é a possibilidade de as organizações da sociedade civil também poderem ser observadoras das eleições em São Tomé e Príncipe. Como é que vê também para esta iniciativa? Ver também nesse sentido, e todos os anos, quando há eleições, há sempre o mesmo problema. São os mesmos que alugam carro, são as pessoas que estão dentro que encontram um mecanismo para resolver os seus problemas do grupo e por aí fora. E, novamente, é problema de credibilidade. Ou seja, nós em São Tomé e Príncipe estamos com um problema sério de credibilidade, de conseguirmos acreditar na pessoa que vai estar à frente dessa comissão eleitoral. Porque quando se vai com essas pessoas, não há uma base sólida para que as pessoas, com termos de referência, para que as pessoas sejam indicadas, ou sejam escolhidas, ou sejam num concurso público. Elas são escolhidas por preferências políticas, de amizades políticas que estão no poder e por aí fora. E enquanto isso continuar, não há dinheiro que nos salve. Não há dinheiro que nos salve. O que acontece é que o dinheiro que entra, cada um vai estar preocupado em dar mais 10 formações, mais 15 formações, porque é aí onde eles ganham. E muita gente tem ganho muito dinheiro dando formações e depois não ajuda a estruturar nada em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos formações no Supremo Tribunal. Serviu para quê? Praticamente nada. A única coisa que ainda vai escapando, eu tenho dito isso, com muita dificuldade e muitas vezes ponto de interrogação, é ainda o Ministério Público. Mas se o Ministério Público também continuar da forma como está, um dia são transparentes e no outro dia não são capazes de emitir uma única linha que ajude a população a compreender melhor, não é trazer o segredo da justiça para a rua, mas tentar ser transparente e tentar credibilizar a instituição. Se isso não acontecer, eu julgo que não vai haver nada que nos salve em São Tomé e Príncipe e estamos a afundar a nossa independência, que está a completar 50 anos e praticamente assim, tem sido 50 anos de um descrédito quase constante, independentemente de quem entre. E isto é muito mau e vai fazer com que hoje, o que é que nós temos? Temos uma rede social em que cada um diz aquilo que quer, como quer, grita, zanga toda a gente, não respeita ninguém. Este país que nós queremos, onde não se respeita o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia, deputados, magistrados, ninguém praticamente hoje é respeitado em São Tomé e Príncipe. Então temos que rever todo esse sistema e temos que parar se nós queremos dar o salto, porque senão todo mundo vai começar a desistir de um São Tomé que São Tomé e Príncipe todo mundo sonhou, que poderia crescer, poderia ser estruturado, que poderia ser credível. Porque a coisa que nós sempre tivemos, Josemar, no princípio da nossa independência, é que nós éramos tidos como gente muito séria, gente muito responsável.
E os jogos políticos em São Tomé e Príncipe têm destruído toda essa credibilidade, toda essa seriedade das pessoas em São Tomé e Príncipe, tentando empobrecer cada vez mais as pessoas para se depender de quem está na política, de quem controla a política em São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberato. Carlos Schmidt, quer fazer mais uma nota, por favor? Queria duas muito rápidas que acabei por, de facto, não concluir. Primeiro, Ronaldo, em relação a, como diz Josimar, sim, Josimar, desculpa, como diz Liberato, a questão da credibilidade, sim. E de facto o sistema judiciário, os juízes, os magistrados e alguns funcionários, eu venho dizendo, não são credíveis porque não são competentes, não querem ser zelosos. Outros porque não podem, outros porque não querem. Bom, resultado, faltou-me falar daquilo que é fundamental, Josimar, e eu venho dizendo ao longo dos anos, que é a chamada inspeção dos juízes. Já se viu que os inspectores judiciais são-tomenses e os inspectores do Ministério Público são-tomenses não funcionam porque a regra é a mesma. É o compadre, o amigo, o primo e, portanto, eu vi relatórios que são uma verdadeira desgraça e não são relatórios. Quando São Tomé faz, como fez ultimamente o governo Patrício, e tinha sido feito há dezenas e dezenas de anos atrás, por um desembargador chamado Torres Paulo, e agora por um outro desembargador nestes últimos anos, inspetor português. E isso pode ser feito, Josimar. Não pode, como eu já disse, haver um juiz cabo-verdiano, angolano ou português em São Tomé. Tem que haver um juiz são-tomense em São Tomé, porque é um órgão, titular do órgão de soberania, mas pode haver um inspetor angolano, cabo-verdiano ou português, com competência comprovada dada, que não é amigo de nenhum juiz e que vai avaliar rigorosamente a prestação desse juiz. Isto pode ser estimulado. E o que é que aconteceu? Eu lembro-me da inspeção do doutor, já falecido naqueles anos, estamos a falar dos anos 90, que correu a medíocre todos os juízes que depois foram juízes do Supremo. Ultimamente, há menos de 4 ou 5 anos atrás, o inspetor português, que fartaram de vilipendiar, correu a medíocre todos os juízes que hoje estão no Supremo. Portanto, o problema, de facto, como diz Liberato, não é uma questão de formação universitária que saem às carradas e às vezes com formação mais do que superior. É a falta de preparação prática numa escola séria ou com formadores sérios para dizer sério e competentemente o juiz. Josimar, um garoto ou uma garota que são assim, pese embora serem senhores doutores, que saiam da universidade com 24, 25, 26, 27, não sabe julgar. Não sabe o direito que tem que aplicar. Diz um homem com 70 anos de vida e que passou 40 e tais nos tribunais. Não sabe. E não sabe pelas decisões que tomam, pelas leituras que fazem. Bom, esse era o aspecto que eu queria complementar. Outro, para terminar, Josimar, é o aspecto da exortação da senhora ministra pela lei eleitoral. Uma vez mais, Liberato vem dizer, com a consciência crítica que este homem sempre teve, que é uma questão de respeito, de honestidade, e é uma questão de coerência, de competência, de capacidade, de honestidade. Josimar, existem leis em São Tomé e Príncipe extremamente claras. Bom, há alguns aspectos eleitorais, como eu já falei, em relação aos métodos, em relação à filosofia que se tem que tomar, em relação ao voto dos imigrantes, aos votos da diáspora. Há umas coisas que devem ser melhoradas. Mas, Josimar, ouça, você como jornalista que é, pode ter direito, pela lei atual são tomense, a estar presente numa sala de votos. Eu estou farto de dizer isso. As pessoas podem, não podem intervir, não podem perturbar, mas eu estou farto de dizer que os observadores, que podem ser de partidos políticos, qualquer jornalista, como eu disse na campanha eleitoral que elegeu Patrício, eu ouvi o jornalista, não sei de que rádio era, a contar o número de pessoas que tinham estado naquela mesa de voto em Mesoche. Às 9 da manhã, ao meio-dia, ao Josimar, às 4 ou 5 da tarde e à meia-noite, quando eu vou ouvir o resultado eleitoral, havia 1000 votos para o MLSTP, 2000 para o ADI. Não pode ser. É fraude. Portanto, o mecanismo de controle da fraude tem que estar na seriedade, bom, e também aí na formação, na honestidade. Como diz Liberato, sim, é tudo a correr carro, tudo à espera do dinheiro que a Comissão distribui, e depois é o problema, Josimar, da competência e da capacidade dos juízes que estão a presidir às mesas de apuramento. Portanto,
pode haver necessidade de voto eletrónico, pode haver necessidade de instituir, portanto, melhorar o sistema de controle dos cadernos eleitorais. Mas, Josimar, creme, existe no nosso Código Eleitoral todas as leis que punem os disparates que existem de violação dos direitos eleitorais. Está tudo previsto. O problema é que ninguém quer ler essa lei. E depois, eu também sou culpado disso, porque devia vir divulgar, ler e esclarecer, mas ninguém me quer ouvir, infelizmente. Obrigado por isso. RTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.